Fala galera, beleza? Edmark falando, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero contar pra vocês a história da gravação do meu primeiro videoclipe gravado inteiramente em Chroma Key. Eu quero falar pra vocês os aspectos técnicos e o que a gente utilizou para chegar no resultado que daqui a pouco vocês vão ver. Eu recebi aqui na minha casa, /estúdio, né? Casa Estúdio, o cantor Kiro Borges. Eu falei pra ele, mano, eu tô com uma ideia legal que eu tirei de um clipe do Wiz Khalifa. Ele aprovou a ideia, só que eu falei, nunca fiz um clipe assim, então vamos, confia em mim que vai dar certo. Ele confiou, gostamos muito do resultado final. Eu quero compartilhar com você o que é que a gente fez, como é que foi feito, o que eu usei, qual a iluminação, enfim. Vamos lá falar um pouco sobre essa gravação e também os aspectos da edição desse projeto. Se você não me conhece ainda, eu sou Edmark, fotógrafo, filmmaker, músico, também sou formado em jornalismo e esse canal é para você que quer aprender um pouco mais sobre fotografia e audiovisual de um jeito prático e direto ao ponto. Considere se inscrever nesse canal se você gosta desses assuntos. Aqui eu falo de fotografia, audiovisual, review de equipamentos, músicas, discos, documentários e muita coisa interessante. Se inscreva e vamos lá, que eu tô louco para falar para vocês como é que foi feito este clipe aqui. Na manhã do gato, nós dois se arranha. É gato, eu sou gato, ninguém se acanha. Me ganha na manhã, esquece a senha quando ouvi meu som. Na manhã do gato, nós dois se arranha. É gato, eu sou gato, ninguém se acanha. Me ganha na manhã, esquece a senha quando ouvi meu som. Sucre Borges. O Chroma Key, para quem não sabe, é uma técnica utilizada há muito tempo. Nos anos 70, bandas como Led Zeppelin, Black Sabbath, utilizavam muito esse recurso para gravar videoclipes. Consiste em você ter um fundo de alguma cor, né, que a cor mais usada é o verde ou o azul, e esse fundo depois ele é removido e você coloca qualquer imagem que você quiser. Obviamente, o Chroma Key ele passou por muitas evoluções. Nessa época aí do Black Sabbath, dos clipes, né, ele era bem simples, como foi o caso que eu fiz também no clipe do Crio. Era basicamente um fundo, você removia o fundo e pronto, o efeito estava consolidado. A MTV usou muito Chroma Key nos anos 90 e nos anos 2000, na maioria dos programas daquele período. Obviamente o Chroma Key ele foi evoluindo muito. Hoje você tem verdadeiras produções assim incríveis que basicamente a gente nem consegue perceber que foi feito em Chroma Key de tão real que é. Eu falei pro Crio dessa ideia, ele gostou e aí eu comecei a ver o que eu ia precisar, é o mínimo pra gente poder fazer um Chroma Key decente e de qualidade e que gerasse um recorte perfeito. Então eu usei um fundo verde comum. Não tem nada de especial nesse tecido. É um tecido que eu comprei numa loja de tecidos aqui da minha cidade. A ideia não era um chroma key de corpo inteiro, era sempre meio corpo ou close. E a base, assim, o resumo do chroma key é até que simples. Você precisa iluminar o fundo e também iluminar o que você vai gravar, a pessoa que está aí gravando. E é interessante também manter uma distância da pessoa para o fundo, para que não gere nenhuma sombra e para que também o reflexo do verde não invada a roupa da pessoa, você não tenha reflexos verdes na própria pessoa. Basicamente é isso, não tem muito segredo a iluminação do chroma key. Interessante que você ilumine de forma uniforme, ou seja, se você botou uma luz aqui, você precisa colocar uma luz aqui, senão fica descompensado. Isso é importante. Então foi isso que eu fiz. Eu utilizei um softbox e um outro tipo de luz, que basicamente é um soquete com duas lâmpadas. Então é um soquete com duas lâmpadas e eu coloquei a sombrinha. Foi isso. Então isso eu iluminei o fundo. Depois, para iluminar o Crio e também iluminar a Maria Quiedos, que foi a menina que participou com o Crio, eu usei um bastão de LED. Como só teve poucas cenas dos dois juntos, a maioria das cenas era um de cada vez, não tive problemas, por exemplo, em colocar o bastão de LED aqui a 45 graus e iluminar. Até mesmo na parte que foi os dois, o bastão de LED foi suficiente para iluminar os dois. Obviamente, eu testei isso antes em mim mesmo, porque eu não ia falar para ele vir aqui sem ter testado antes. Então é importante vocês testarem antes
de ir para a prática. Já pensou? Você traz o seu cliente e dá errado? Eu gravei todas as cenas que a gente precisava. Eu já tinha uma ideia do que eu ia colocar no fundo, que o que a gente queria fazer uma coisa bem colorida, bem assim, até que lembrasse quadrinhos, bem colorido mesmo. Então eu já tinha ideia do que ia colocar no fundo. O fundo eu fiz ele usando o Sony Vegas Pro. O Sony Vegas Pro tem uma aba chamada Media Generator. Nessa aba você tem algumas coisas já prontas que já vem no programa, como textos, legendas, e tem uma parte que você tem alguns gráficos que se movimentam no fundo. Então você movimenta ali pelos keyframes e consegue fazer animações com esse fundo. Foi o que eu fiz. Eu ainda estou estudando o After Effects, por isso que eu preferi pegar algo que já estivesse com um caminho andado, meio pronto, e eu fiz só a animação e algumas edições para mudar a forma do fundo. Então foi dessa forma que a gente conseguiu o resultado no fundo. Dentro do Premiere existe uma opção chamada Ultra Key. Essa opção ela é bem interessante justamente para você trabalhar com o Chroma Key. Não tem muito segredo, você aplica esse efeito no vídeo que você está com fundo verde, aí na camada de baixo você coloca a imagem que vai ficar no fundo e você indica para o Premiere qual que é a cor que você quer remover. E aí vai estar feito. E aí tem uma porção de ajustes para você fazer caso o recorte não fique perfeito num primeiro momento. No meu caso, eu coloquei em agressivo. Isso já fez um recorte bem legal. Você pode mudar, por exemplo, deixar o recorte mais suave. Essas opções são todas ali dentro do Adobe Premiere. Então não tem muita dificuldade em fazer o Chroma Key. O restante das edições, isso vai com a criatividade de cada um. Tem muitas partes que entra um efeito de um contorno branco para ficar realmente lembrando um desenho. Eu gosto de trabalhar com quadrados na tela, como em algumas partes do clipe, algumas partes em preto e branco, enfim, essas partes de edição, isso vai muito da criatividade de cada um. A gente considerou que isso estava legal e eu fui indo de acordo com as referências que eu tinha na mente e com a criatividade que me veio no momento. Então, basicamente, o Chroma Key, esse tipo de Chroma Key, é bem tranquilo de fazer. Espero que goste aí do clipe, ele vai estar aqui na descrição do vídeo, para vocês assistirem ele na íntegra. Qualquer dúvida também sobre o processo de composição, meu WhatsApp está aqui embaixo, só me chamar, que vai ser um prazer aí poder falar sobre essa produção com vocês. Eu gravei usando a Fujifilm X-T4, gravei em F-Log, e por isso que a qualidade do arquivo ficou bem interessante. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, só escrever aqui embaixo. A gente se vê em breve. Um grande abraço.